Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review. Hoje estamos aqui com o Luffy, referente a Romance Dawn, que é um dos primeiros arcos da saga do One Piece, referente a East Blue. Essa figura que é muito bem falada, né? Na verdade, a outra figura do Luffy, referente a Onigashima também, tem review aqui no canal. Tá aparecendo o card em cima se vocês quiserem dar uma olhada. É uma figura que parte da galera elogia. Tem uma coisa ou outra ali que poderia ter sido diferente, mas sim, é uma grande figura. E não é diferente com essa versão do Luffy aqui, que muitos preferem ela, né, para ser um Luffy original, vamos dizer assim, que é da primeira aparição dele no anime. E hoje vamos estar conferindo essa figura, então se você é fã de One Piece, espero que esteja confortável e bora comigo aqui na review. Então vamos começar dando uma olhada na caixa aqui, que ela é padrão das figuras One Piece para a linha SH Figures, né? Tem esse detalhe aqui em cima do chapéu de palha, que é bem legal. Aqui o Luffy, aqui algumas faces, aqui o protótipo em pose. Aqui a gente consegue ver, tá? Aqui fala que os rostos desse Luffy a gente consegue usar no outro Luffy de Onigashima, então vice-versa, né? De Onigashima a gente consegue usar nesse Luffy também. Então aí é bom que é mais fáceis para a gente poder colocar, né, diferentes no Luffy. Que a gente sabe aqui que todo personagem, né, toda figura do One Piece vem com uma DLC pro Luffy. Então é legal, né, poder usar as faces desse no outro nesse. E falando nisso, pode dar uma olhada aqui. A caixa dos dois é bem parecida, tá vendo? As artes, tudo, as cores. O vermelho ali parece que é um pouco diferente na câmera, mas não, tá? Pessoalmente aqui a gente vê que é o mesmo vermelho. E que é todos os detalhes iguais. Bem legal. Então agora, bora abrir a caixa. Bom, já dando uma conferida no blister aqui, uma coisa que eu reparei, que eles trouxeram diferente da outra figura para essa, porque lá veio que esse sistema desse cabelo aqui que a gente conecta no chapéu, no Luffy, e esse sistema aqui veio fora, né? Eles fizeram essa alteração aí. Vem mais pares de mãos que o outro Luffy, depois a gente testa também um par de mão um no outro. Bom, agora vamos conferir as expressões faciais aqui. Pode ver que ele veio com 3 rostinhos extras, 4 com o que já vem nele, com um sorriso confiante. Aqui esse aqui é muito bom, né, com um pedaço de carne na boca. Aqui é aquela cara de felicidade, de surpresa ao mesmo tempo. E aqui temos ele gritando com bastante raiva. Pode ver que as pupilas aqui traz os traços de raiva do próprio anime, do próprio mangá, então bem legal, ficou bem bonito também. Aqui o tradicional chapéu de palha do Luffy, que remete a ser o mesmo da outra versão do Luffy, depois a gente dá uma conferida. Aqui o sistema do cabelo que a gente usa junto com o chapéu na figure. Aqui temos esse acessório de carne que o Luffy tanto ama, tá muito bem feito, pode ver os detalhes aqui do osso, de dentro da carne. Sanji, eu quero carne! Aqui temos 2 mãos individuais extras, 2 pares de mãos completos, 3 com que já vem nele de punho cerrado. Aqui temos esse par de mãos semi-aberto. Aqui também está semi-aberta as mãos, mas a gente pode ver que pelos dedos é o Luffy com certeza atacando. Aqui temos o dedo apontando, que remete poses clássicas do Luffy. E aqui também, punho cerrado, porém a gente pode ver que tem um gap no meio para a gente poder encaixar um pedaço de carne aqui. E assim podemos acompanhar que são acessórios e itens básicos, mas que faz jus o Luffy ser regular, né? Até por causa do preço dele, então isso ajuda também. Mas que de itens aqui e acessórios, para mim tá bem melhor que o outro Luffy de Onigashima. Então agora bora conferir aqui o nosso Capitão Borracha. Bom, com o Luffy em mãos, que diferença, tá, galera? Porque eu acabei de trazer o review do Broly aí, da Demonical Fit, uma figura gigantesca, pesada, e agora mexendo com esse chassi de grilo aqui, ó. Que diferença, viu? Mas vamos lá, vamos começar aqui de cima para baixo. A cabeça a gente consegue rotacionar completamente. O pescoço também, ó, pode ver o tanto que ele olha para baixo, olha isso aí. Para cima também ele olha bastante. Os braços a gente consegue deixar na horizontal. Aqui a gente consegue abaixar e subir o braço no eixo do ombro. Aqui a gente consegue posicionar bem as mãos, olha. Não é articulação borboleta, né? Pode ver que é um ball joint ali. Mas podemos ver que as mãos se encontram facilmente aqui sem fazer esforço algum. A gente consegue rotacionar o braço no eixo do ombro aqui completamente. Tem rotação no bíceps completo. Articulação dupla no cotovelo. Articulação no punho também. Aqui temos articulação entre o peitoral e o abdômen. A gente consegue posicionar a figura bem para baixo.
Para trás também muito bem. Aqui nós conseguimos rotacionar a parte de cima por completo, tá vendo? Porque essa parte do colete dele aqui é de borracha, essa parte de baixo também, e é solta. A gente pode abrir aqui, ó. Que aqui é independente. Como essa parte também de cima é independente. Então a gente tem uma articulação bem livre na parte aqui do torso do Luffy. Encaixou aqui. Então a gente consegue rotacionar completamente. Consegue jogar bem para os lados, tá vendo? Bem, mas bem completo mesmo essa articulação aqui do torso do Luffy. As pernas a gente pode jogar bem para frente. Para trás também a gente consegue jogar relativamente bem. A gente consegue jogar a perna para a lateral. Consegue abrir as pernas completamente também muito bem. Infelizmente ele não tem uma rotação na coxa, assim como na versão do Onigashima também ele não tem. Aqui conseguimos rotacionar a perna dele completamente. E esse sistema também tem no outro Luffy. Ele tem articulação no joelho e aqui a Bandai trouxe o diferencial que ela não trouxe na outra versão do Luffy. Que na outra versão fica limitado aqui. Aí o que eles fizeram? Eles trouxeram esse sistema da gente jogar essa parte de baixo da bermuda dele para cima. A gente consegue posicionar melhor a parte aqui da canela dele para trás. Coisa que na outra versão não tem. Logo mais a gente dá uma conferida ali, um comparativo entre as duas figuras. Articulação no tornozelo que é incrível dessas figuras do One Piece, somente do Luffy. E aquela tecnologia incrível da figura de Onigashima, eles trouxeram aqui também, né? Que ele tem a articulação na ponta do pé, mas que o chinelo vai junto. Tem figuras que tem aquela divisória aqui, né? Que levantaria só a ponta do pé, mas não, o chinelo vai por completo. Assim como na figura de Onigashima. Então a articulação dele é incrível. Assim como da outra figura, porém, tem uns pontos que eles melhoraram dessa figura comparada à outra. Então agora eu vou fazer o teste dos itens aqui e depois a gente faz o comparativo entre os dois Luffy bem rapidinho, tá? Vamos fazer a troca do item aqui. Trocar o rosto dele. Na verdade, já vamos fazer aqui, ó. Já vamos testar. Que esse rosto aqui vem no Luffy de Onigashima. Vamos ver aqui. Na caixa fala que encaixa perfeitamente. Completamente possível usar os rostinhos de uma figura e na outra. Vou trazer o outro Luffy aqui. E aqui temos o Luffy de Onigashima. Vamos fazer aqui, vamos colocar esse rosto que veio nesse Luffy. Nele aqui. Bom, podemos ver aqui que fica perfeito. Né? Lógico, se está na caixa ali é possível, mas é bom a gente dar uma conferida para a gente ter uma noção. E tá aí, ó. Rosto desse Luffy nesse e rosto desse Luffy nesse. Pode ver que as cores batem perfeitamente. Então, bem legal a Bandai ter pensado nisso, né? Então a gente vai ter uma variedade gigantesca aí de rostos para o Luffy. Bom, comparativo rápido entre as duas figuras aqui. Esse Luffy, né? Lógico, ele tá com a camiseta aberta aqui, que é referente a essa saga no anime. Aqui ele tem essas três articulações que muita gente não curtiu. Falou que ficou feio, que ficou esquisito, mas eu curti. No vídeo review desse Luffy, eu falei bem disso, eu curti bastante. A gente tem uma possibilidade gigantesca. Mas que aqui eles mudaram, até porque aqui ele tá com o colete fechado, então acho que também não faz questão. Mas que não deixou nada a desejar aqui, pelo menos para mim. Eu curti essa articulação no abdômen dele. E outra coisa que é igual de uma figura para outra é que os dois não têm rotação na coxa. E que a gente sente falta sim disso quando a gente vai fazer certas poses. Bom, e o fator que dá pontos a esse Luffy recente da Bandai é esse sistema aqui que eles fizeram, né, de poder levantar a parte de trás da bermuda para termos uma amplitude melhor na articulação. Podemos ver aqui, ó, que fica praticamente 90 graus, né? Coisa que não acontece aqui nesse Luffy. Eu falo sobre isso na review dele. Ah, Paulo, mas é pouco. É pouco, mas faz diferença, tá bom? Com certeza a gente consegue ter um limite de poses melhores desse Luffy do que esse. É uma figura muito boa. Pode ver que as articulações dele é excelente. É muito fácil de você posear esse Luffy. Mas que com certeza dá uma diferencinha aí na hora de posear, tirar umas fotos. Esse tipo de tecnologia que a Bandai trouxe no Luffy aqui, diferente desse aqui, tá? Então beleza, comparativo feito. Vamos fazer o teste de alguns itens aqui nesse Luffy para a gente poder ir para a parte final. E aqui os chapéus de palha deles são idênticos. Todos os detalhes que a gente vê aqui na parte de fora, tanto na parte de dentro, os pinos aqui são exatamente iguais de um Luffy para o outro. Aqui vamos usar essa mão aqui, ó, que vem com o Luffy de Onigashima. Vamos ver aqui se a cor da pele bate, se encaixa de boa. Bate de boa a cor da pele. E a gente pode usar também as mãos, não só como as faces de um Luffy para o outro.
Bom, vamos fazer a troca e colocar ele com chapéu de palha aqui. Tira a franja, tira o rosto, tira essa parte de trás aqui do cabelo. Aqui é o rabinho do cabelo dele também que fica livre nessa parte de trás, assim como na outra figure. Encaixa essa parte aqui. Vamos colocar ele com esse rostinho tradicional do Luffy. O bicho só sabe comer. A franja que veio. Vem com o chapéu aqui, tá vendo? Tem uns pinos pra gente encaixar do lado certo aqui. A parte do cabelo dele. Vou colocar o punho aqui nele de novo. Ele com o punho aqui cerrado, porém com gap, pra gente colocar a carne. Aí a carne é o seguinte, a gente puxa essa parte de baixo, tá vendo? Passa aqui entre o gap. Encaixou na parte de cima aqui. E tá aí, pessoal. Olha só como é que fica incrível o Luffy com esse acessório da carne. A Bandai mandou muito bem com esse acessório. É incrível, dá pra remeter aí vários episódios, várias cenas clássicas do Luffy. E que faz aí a gente ter uma nostalgia gigantesca, né? Dos primeiros episódios do anime. Então é isso, pessoal. Vou dar um corte no vídeo aqui pra gente poder ir pra parte final e já volto. Voltamos, pessoal, para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar a review do Luffy referente a Romance Dawn hoje aqui no canal. E se você é fã do One Piece, se você é fã do Luffy, eu recomendo essa figura de olhos fechados para vocês. Tanto essa figura quanto de Onigashima, mas para quem é da velha guarda, quem curte One Piece desde o começo, porque eu sei que tem muita gente que não curte, fala que o traço é feio, tem gente que começou a assistir de certas sagas que a animação tá melhor, os traços estão um pouco diferentes ali, vamos se dizer entre aspas, melhorado aos olhos da galera que prefere os episódios atuais. Eu tenho certeza que o Luffy com essas roupas te traz uma nostalgia gigantesca. Então, principalmente que você quer ter um Luffy só na coleção, é esse. Pode ir sem medo. A Bandai realmente mandou bem nesse Luffy. Ela melhorou o ponto ali da articulação da bermuda, que certas vezes pode fazer falta na figura de Onigashima. E que o único ponto que faz falta nesse Luffy quanto no outro é a articulação ali na coxa. A gente consegue rotacionar a perna, mas a gente não consegue rotacionar a parte da coxa. Mas vocês podem ver que a gente consegue posicionar bem o Luffy sim. Os acessórios do Luffy a Bandai mandou bem. Eu falei, é simples, mas é uma figura regular. Então, só deles terem colocado esse acessório de carne, aquele rostinho dele mastigando a carne e rindo, é incrível. Veio mais pares de mão que o outro Luffy, principalmente ali aquele de dedo apontando que remete muito o Luffy em vários episódios, que realmente fez um trabalho excelente. Em relação aos effects, gostaria que viesse nesse Luffy, com certeza, nem que seja um só. No outro Luffy a mesma coisa, mas infelizmente a Bandai não trouxe. Mas como é figura irregular, a gente sabe como é que a Bandai trabalha há anos, então nem precisa tocar nesse assunto. Mas que recentemente eles anunciaram aí os effects para esse Luffy quanto para o outro. E junto com esses effects vem o chapéu com a cordinha, que muita gente reclama desse Luffy, quanto o outro não ter vindo com as cordinhas. Opcional, né? Se você quiser usar, usa. Se você não quiser, não usa. Porque o Luffy aparece em alguns episódios com a cordinha, outros sem. Eu não falei no começo do vídeo, mas eu fiz a compra dele na Sugotoys, o link vai estar na descrição. Eles enviam para o Brasil, é uma loja aqui da Austrália. Clica lá, dá uma olhada, vai que essa figura está no seu orçamento, é uma figura barata. E que com certeza vai fazer bonito, principalmente se você quer ter apenas um Luffy, uma representatividade do protagonista do One Piece na sua coleção. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Com a sua inscrição, você vai estar ajudando demais o canal. Eu te agradeço por isso. Espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado e bora colecionar juntos. Fui!